Eu sou filho do capeta. Eu sou filho do capeta. Aí vocês recortam essa frase, eu falando isso e... Olá! No meu último vídeo eu comecei a desenvolver um pouco do que para mim parecem ser premissas, né, para um possível debate, ou para um impossível debate, como eu estou nomeando aí, entre a psicanálise e as neurociências. Né? Eu terminei esse último vídeo apontando alguns temas que seriam abordados na sequência, né? Mas ao longo desses 15 dias, pensando um pouco e etc., me pareceu oportuno fazer uma espécie de interlúdio, né, digamos assim, para poder aprofundar e expandir um pouco do que eu disse da última vez, nesse último vídeo, em relação ao sujeito, né, e a causalidade. Né? No final do vídeo, aproximadamente, vamos começar por esse final, eu disse que o sujeito não é o organismo. Né? Eu disse isso também, um tanto quanto em resposta a uma tendência que me parece que se desdobrar, né? Uma tendência que parece provir de uma série de equívocos, né? Que derivam dessa afirmação que a gente encontra por toda parte, né? De que o encéfalo, o cérebro, controla a mente, né? Ou causa a experiência subjetiva, né? De que essa coisa chamada mente e etc. é um produto, né? do encéfalo. Quanto a isso, alguém me fez a observação de que também é comum, né, nos textos de neurociência, nos livros de neurociência, o uso da expressão mediar. Né? Por exemplo, se diz que esse ou aquele circuito, ou essa ou aquela região do cérebro medeia, né, um determinado comportamento ou uma determinada função cognitiva. Né? Ok, me parece uma forma bastante razoável e justa de se colocar as coisas, né? Ainda mais se a gente pensar que mediar, né, provém de medium, né, do latim, o meio, né, a mídia, né, ou seja, o suporte, né, o suporte onde a informação é armazenada e ou processada, mas que, eu enfatizei isso nesse meu último vídeo, que não é um meio que não se confunde, que não coincide com a informação. Pois bem, o sujeito não é o organismo. Esse vídeo, esse aqui agora, ele vai ser um pouco denso, tá? Não tem como não ser, né? O sujeito não é o organismo. Ele seria então, pergunta, né? Ele seria então a informação, ele seria o código, né? Ou como me referi da última vez, né? Pela metáfora do hardware e do software, esse sujeito seria a informação, o código? Não, né? Se com termos informação, código e etc., se entende, para já ir usando o vocabulário psicanalítico, se entende o significante, né? Então o sujeito ele não é o significante.
O sujeito, ele é representado pelo significante. De fato, a fórmula lacaniana o significante é aquilo que representa um sujeito para outro significante. Né? Nas palavras do próprio Lacan, vou destacar aqui um trechinho desse seminário 18, que chama de um discurso que não fosse semblante. Logo no princípio, segunda página da primeira aula, Lacan diz assim: ali onde é representado, o sujeito está ausente. É justamente por isso que, ainda assim representado, ele se acha dividido. Ali onde ele é representado, ou seja, no significante, o sujeito está ausente. Além disso, tem essa noção de que, ainda assim representado, ele se acha dividido. Né? Temos aí uma das mais fundamentais teses da psicanálise, né? A da divisão do sujeito. Não que essa tese seja originalmente psicanalítica. O mundo não esperou Freud para constatar essa divisão do sujeito. Né? Uma das fórmulas, talvez, mais célebres sobre essa ideia da divisão do sujeito a gente encontra nas cartas de Paulo, no Novo Testamento. Né? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Né? Bem, temos aí então essa tese fundamental, né? Uma das formas fundamentais dessa tese, da divisão do sujeito, que se caracteriza justamente pelo sujeito nunca estar, né, ali onde ele é representado. Bem, outro dia desses, uma anedota, né? Outro dia desses, num pequeno grupo de colegas, um grupo de estudos, eu lancei a seguinte pergunta: quando vocês leem um livro do Dostoiévski, por exemplo, poderia ser outros autores, mas quando vocês leem um livro do Dostoiévski, é o sujeito Dostoiévski que vos fala? E isso rendeu uma discussão interessante. É claro que o fato do Dostoiévski já estar morto há quase um século e meio aproximadamente, isso foi suficiente para que ninguém supusesse que seria o sujeito Dostoiévski que ali falava. Né? Falando em Dostoiévski, eu tenho aqui também As Memórias do Subsolo, um livro pequeno, pouco mais de, mais ou menos um século e meio, né? 150 páginas aproximadamente, que eu não tenho como recomendar pouco a leitura. Eu diria até que nessas 150 páginas do Dostoiévski, vocês vão encontrar mais informação e de melhor qualidade do que em praticamente todos os livros de terapia cognitivo-comportamental e artigos de psicologia baseada em evidências e etc. De qualquer forma, a discussão a respeito da qual eu falava, ela avançou, e foi feita a questão a respeito das mensagens instantâneas, né, como se diz. Por exemplo, as mensagens do WhatsApp, né? Quando a gente recebe uma mensagem ali pelo WhatsApp, a gente supõe que tem um sujeito, né? Recebe uma mensagem de um amigo, de um familiar, a gente supõe um sujeito que nos fala, né? Um sujeito que se faz representar, né, pelos significantes da mensagem.
O mesmo poderia ser dito também de uma carta, né? Algumas pessoas talvez se lembrem. Há 100 anos atrás, escreviam-se cartas e enviavam-se essas cartas através do oceano, né, por exemplo, que demoravam 30, 60 dias para poder chegar ao destinatário. Se fosse, por exemplo, uma carta de amor, né, esse envelope, né, continha a carta, ele poderia também conter, além da carta e as suas palavras, alguns objetos, um pingente, uma mecha de cabelo e tal. Tudo isso, as palavras, o objeto, o pingente, a mecha de cabelo, etc., tudo isso são significantes que representam um sujeito na sua ausência. Mas talvez o caso mais emblemático seja o da lápide, né? Daí a ideia hegeliana, né, de que o símbolo é a morte da coisa, tenha servido também ao Lacan, né, nas primeiras etapas do desenvolvimento do pensamento dele, nas primeiras etapas do ensino dele, né? E é o mesmo caso aqui, né? Gravar um vídeo para colocar no YouTube, né, é enviar uma mensagem que tem um alcance espacial, porque esse vídeo vai poder ser visto por qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. Duvido que muitas pessoas vejam, mas elas podem ver de qualquer lugar do planeta. Não seria o caso se eu estivesse falando diretamente diante de uma pessoa, mas também com um alcance temporal, né? Isso vai poder ser visto no futuro, inevitavelmente vai ser visto no futuro. Quem vai ver esse vídeo aqui só vai ver depois dele ter sido gravado, né? Diferente, por exemplo, do que se passava com o rádio, né, antigamente. E nem sequer é impossível que assim como Dostoiévski, né, não é impossível que eu já esteja morto, né, no momento em que você está aí agora assistindo esse vídeo, né? Se é esse o caso, cabe a pergunta, né? É um sujeito que vos fala aí agora, né? A questão fica ainda mais interessante se a gente pensar nos tais Large Language Models, né, os grandes modelos de linguagem, né, os algoritmos de inteligência artificial capazes de, treinados em desenvolver um diálogo, né, como o ChatGPT, né, que é o mais popular e que se tornou famoso recentemente, e tudo mais que está a caminho, né? Ali, né, nesses dispositivos, os significantes são animados, né, por circuitos eletrônicos baseados em silício. Ou então, pensem num troço que é conhecido como teste de Turing. Se o comportamento inteligente de uma máquina é indistinguível do de um ser humano, a gente pode supor ali um sujeito? Pensem, por exemplo, em todo esse estardalhaço que se faz, antes só na ficção, mas agora engenheiros de empresas como Google e a própria OpenAI e tal, esse estardalhaço que volta e meia se faz quanto à possibilidade desses programas de computador se tornarem ou terem se tornado conscientes ou sencientes, como às vezes se diz.
Mais interessante ainda, pensem nesse ideal bastante vivo no projeto de alguns bilionários e tal, de eventualmente ser possível fazer um upload, né, para uma máquina do que se pensa ser a consciência, o que se pensa ser a individualidade da pessoa, né? De repente fazer um upload disso numa máquina, e assim como as nossas fotos, né, você vai poder transferir de máquina em máquina e dificilmente perder, né? De certa forma, imunes a um desgaste, desde que se mantenha os backups em dia, né? Enfim, isso é extremamente explorado na ficção e tal. Isso é tudo muito interessante, levanta uma infinidade de questões, mas a gente precisa deixar isso em suspenso um pouco, né? Vamos voltar à fórmula lacaniana, né? Tem essa outra parte da fórmula, né? Para outro significante. O significante é aquilo que representa um sujeito para outro significante. É importante ser claro aqui, né? O significante não representa o sujeito para alguém, né? Isso seria um signo. Esse para outro significante, isso decorre da própria natureza do significante. Não faz sentido falar de um significante isolado. Por definição, um significante só é significante na medida em que está articulado a outros significantes. É como no jogo de xadrez, né? O valor, a importância, a gente poderia dizer até mesmo o significado de uma peça, né, ali no jogo, é dado mais pela disposição do tabuleiro, o lugar onde estão todas as outras peças, num determinado momento da partida, do que pelo fato da peça ser um peão ou ser uma rainha, por exemplo. Da mesma forma com as palavras, as sílabas, as frases, os livros, as imagens, os hieróglifos, os objetos. Tudo isso é significante na medida em que é articulado num sistema, né? Um sistema simbólico. E é só em função do lugar e das relações desses significantes com os outros significantes, tanto na dimensão dita sincrônica, né, no instante do tempo, quanto na sua dimensão diacrônica, na sucessão temporal, que algo da natureza de um significado, de um efeito de significação se produz. Portanto, é na articulação de um significante com outro significante que o sujeito é constituído enquanto sentido. O que é representado, o sujeito, é um efeito um tanto quanto evanescente entre dois significantes. Mas aí entra o outro ponto, né? Para que esse efeito se produza, também é necessário um outro ingrediente. E esse outro ingrediente é o vivente, como se diz, né? O corpo vivo.
Esse sujeito, então, esse sujeito que não é o organismo, ele também não é o significante que o representa, né? A gente pode dizer que o sujeito é o efeito do significante no corpo vivo. De um lado, a maquinária viva do corpo anima o significante. Anima o significante. Essa palavra anima, né, ela é usada no desenho animado, ou eu estou com um pouco ânimo hoje. Isso deriva do latim também para ânima. Os junguianos talvez já tenham ouvido falar disso, mas que essencialmente quer dizer a alma, né? Curiosamente é o corpo, né, que anima o significante. E do outro lado, né, o significante, enquanto inscrito, a gente poderia até mesmo dizer enquanto escrita no corpo, né, determina os efeitos de sentido do que vem a ser o sujeito. E com isso a gente se depara com uma outra dimensão dessa divisão do sujeito. Se o sujeito é esse produto do encontro dos corpos vivos com a linguagem, então tem uma dimensão desse sujeito que é uma dimensão de sentido, de significação, que está do lado linguagem desse encontro, né? E tem uma outra dimensão que está do lado corpo, que tem a ver com o que a gente chama em psicanálise de gozo. Tem uma sobreposição aí também, que é o gozo do sentido, e tem um resto, né? Como numa divisão de um número ímpar por 2, né? A gente tem um resto nessa divisão que vai se chamar objeto A, objeto mais gozar, etc. Não vou entrar nisso agora não. Deixa eu tentar ilustrar isso que eu estou dizendo com um exemplo clínico. Ilustrar um pouco de boa vontade. É sempre difícil na psicanálise falar publicamente de casos clínicos, né? O Freud mesmo já se incomodava com essa dificuldade. É que qualquer coisa que se diga, né, só faz sentido quando se entra com um certo grau de profundidade nos detalhes do caso, né? Via de regra, isso requer exposição dos segredos mais bem guardados das pessoas, e isso torna o relato de casos bastante problemático, né? Exigindo um certo cuidado, né? Exigindo a introdução de distorções, modificações, omissões, etc., sempre necessárias para poder preservar o sigilo e tomar todo o cuidado possível. Então acaba que são sempre assim vinhetas, fragmentos, pedaços, e mesmo assim com muito cuidado, ainda mais que o YouTube não é uma conferência de psicanalistas, psicólogos e tal, né? Bem, vamos lá. É um caso razoavelmente crônico de toxicomania e alcoolismo, né? A ponto, inclusive, do sujeito em questão se ver
vendendo as coisas da casa e etc. para poder manter o seu vício, né? E, via de regra, esse sujeito tem crises, né? Às vezes, essas crises ocorrem sob o efeito das drogas e do álcool, às vezes em função da abstinência das drogas e do álcool, né? Mas nessas crises ele frequentemente se torna bastante instável e violento. E frequentemente, durante essas crises, em meio a um monte de coisas que ele fala, né, ele grita: eu sou filho do capeta. Eu sou filho do capeta. Aí vocês recortam essa frase, eu falando isso, enfim, eu sou filho do capeta. A análise revela o seguinte: até pouco antes desse sujeito nascer, a mãe dele era uma prostituta, trabalhava num bordel. Numa determinada noite, a freguesia estava escassa, né? E ela, naturalmente preocupada com os rendimentos, né, diz para si mesma: se o capeta aparecer aqui hoje, eu dou para ele. Pouco tempo depois, nessa mesma noite, aparece um homem vestido com um terno branco, desfruta dos serviços prestados e, ao sair, ela pergunta para ele: qual o seu nome? E ele responde: você sabe muito bem. Essa história a mãe contou inúmeras vezes para as colegas de bordel, mais tarde para as vizinhas, para as amigas. Era papo corriqueiro. Não é nem um pouco surpreendente que uma criança, o filho da prostituta, que não sabe quem é seu pai, brincando ali do lado da mãe, tenha ouvido essa história inúmeras vezes. E menos surpreendente ainda é que daí, né, a pergunta: quem sou eu? A resposta lhe tenha sido dada na forma: tu és o filho do capeta. Isso é só um fragmento, como eu disse, uma vinhetinha, né, isolada de uma história bem mais complexa e tal. Mas é um fragmento muito especial, né? Ele é muito especial porque ele coloca no primeiro plano esse significante especial, né? Especial entre os significantes, que Lacan chamou nome do pai. Mais tarde ele vai pluralizar isso, vai falar os nomes do pai e tal, né? Vamos ficar no básico por enquanto, né? Esse significante privilegiado, né, que o Lacan chamou de nome do pai, né? Entenda-se, né, nesse outro, né, esse grande outro, como a gente fala em psicanálise, o lugar dos significantes, que mais para frente a gente vai entender que ele não existe, tá? Mais para frente, não tenho a menor ideia de quando isso vai ser. Mas enfim, nesse outro, que de alguma forma se supõe a existência, né? Nesse outro lugar dos significantes, existe uma certa organização, né? Uma certa estrutura, né? E essa organização, ela é caracterizada pela função que ali desempenham certos significantes, né? Considerando o que nos interessa agora, a gente poderia se perguntar:
E se no lugar do capeta, né, o sujeito tivesse chegado a outra coisa? Né? Por exemplo, sou filho do presidente da República. Né? Bem, aí, dependendo, nesse caso, não seria muito diferente, não. Mas vamos pegar um outro exemplo. Né? Digamos, sou filho de um médico. Médicos são pessoas, em geral, bem vistas, bem queridas no conjunto da sociedade. Isso implica um sentido completamente diferente. Não quer dizer que a vida desse rapaz seria melhor nem pior. Implica num sentido completamente diferente. Não dá para dizer que seria nem melhor nem pior, porque isso depende também de mais um monte de outras coisas. Tá? De qualquer forma, esse sentido ele é diferente porque os significantes aos quais está articulado o significante capeta são diferentes dos significantes aos quais está articulado o significante médio. Em média, geral. Né? Quando a gente fala capeta, né, isso está conectado e articulado ao universo da religião, figura do mal, de oposição a Deus e etc. Ou aquela bebida de vodka com leite condensado. Quando a gente fala de médico, isso está ligado a ideia de pessoas que cuidam da saúde, que têm um certo sucesso social, econômico e etc. É claro, eu estou simplificando, né? Não vamos entrar aqui no médico e o monstro, enfim, né? A ideia é que nessa rede de significantes, esses dois significantes, capeta e médico, têm relações diferentes com o conjunto dos outros significantes. Pergunta, né? Eu pretendo dizer que a causa dos atuais problemas desse rapaz é o fato dele ter ouvido essas histórias da mãe dele? Certamente não. Né? E o que eu já disse em vídeos passados a respeito da causa, da ideia de causalidade, já deveria afastar essa hipótese. No entanto, é pouco provável, é muito pouco provável que essa representação não tenha contribuído de forma significativa na direção que a vida desse sujeito tomou. E esse é um ponto importante para concluir esse vídeo. É importante enfatizar que também esses significantes, capeta ou médico, e suas articulações, estão ali, materialmente codificados na atividade cerebral. Isso é um reflexo do corolário do axioma materialista que está na base do pensamento científico. Né? Não há atividade ou estado subjetivo ao qual não corresponda uma atividade ou um estado cerebral. Mas, reenfatizando os pontos do último vídeo, esses significantes, eles não brotaram ali do cérebro desse sujeito. Pelo contrário, eles foram inscritos nesse cérebro e contribuíram, né, no processo de esculpir os tais mapas sinápticos daquele cérebro.
E nesse ponto eu retomo o problema da causalidade, né? A partir de uma objeção, né? Certamente inspirada na ficção e etc., mas que não é absurda, pelo contrário, né? Uma objeção que me foi feita a respeito do que eu disse sobre isso no meu último vídeo também, né? Mais ou menos o seguinte: mas quando tivermos a tecnologia para alterar os detalhes desses mapas neurosinápticos, a gente vai então poder alterar o sujeito diretamente na materialidade do cérebro, e isso mostra que é o cérebro que causa a experiência subjetiva. Essa foi a objeção. Eu realmente creio que, se a gente não se extinguir antes, é muito provável que a gente desenvolva tecnologias que viabilizem esse tipo de intervenção no tecido cerebral, né? No entanto, na verdade, isso só demonstra o que eu disse, né? O que eu disse foi que a causa do sujeito é o desejo do outro, né? No caso do filho do capeta, foi o desejo da mãe, né? Que foi transmitido via palavras significantes. Nesse outro sujeito aí, né? A causa dele vai ser o desejo do neurocientista, né? Esculpindo o sujeito diretamente através da manipulação da matéria cerebral. Mas vai ser sempre o desejo do outro.